Codificado Podcast. Este episódio está sendo patrocinado pela Ingram Micro e em parceria com a Dell. E aí, Pedro? Para especialista em produto, né, William? Especialista em produto, diretamente lá de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. E fez a abertura, começou. Ele é o nosso novo contratado aqui, podcaster do Codificado. Legal, né? Começou. Queria agradecer todo mundo pela iniciativa, primeiramente, de fazer um podcast falando de tecnologia, de introdução à inteligência artificial. E isso, para o momento, é muito importante, né? Porque as pessoas estão com muita dúvida, as empresas, como começar, como utilizar, como eu uso o Copilot, como eu uso isso, como a gente vai para diversos caminhos. E a Dell, junto com a Microsoft, junto com a Ingram Micro, teve essa iniciativa e nós estamos aqui produzindo esse conteúdo. Tá? Primeiro, eu queria agradecer você, Antônio, William, pela participação e pela construção de mais esse trabalho. Legal? E você que está em casa, que está nos assistindo, clica aí, deixa o likezinho, se inscreve no canal e para dar sequência e valorizar o nosso trabalho. Obrigado pela introdução, Antônio. Obrigado. E eu queria que você começasse falando para a gente como é que é a sua atividade dentro da Dell. Qual que é a sua função, o que você faz, como é que é o seu dia a dia, né? E dá para a gente aí uma ideia de como é que é trabalhar na Dell Global aí. A Dell é ótima, é uma empresa que tem uma cultura fantástica, né? Muito preocupada não somente em produzir e entregar um produto e uma solução para o cliente, mas também em oferecer um ambiente para o funcionário que seja um ambiente de desenvolvimento e crescimento. Eu já passei por diversas funções e hoje atuo como Field Product Marketing, ou seja, o marketing de produtos, e nesse caso mais especializado em usuário corporativo. Então eu trabalho com a estratégia global da Dell e desdobro isso na nossa oferta local, né? Então eu sou responsável por alguns segmentos aqui no Brasil, como por exemplo o de canais, onde a gente hoje está nesse âmbito, né, com a Ingram, e a gente então apoia o deployment de toda essa estratégia global. Então, o Brasil é bem privilegiado com isso, né? Porque a gente tem uma fábrica no Brasil, a gente tem apenas 5 localidades no mundo com fábrica. O Brasil tem uma fábrica muito importante aqui em Hortolândia e tem uma estrutura de quase 4.000 funcionários. Então, a Dell se dedica muito ao Brasil e eu sou muito feliz por fazer parte da Dell e do time de marketing para a gente poder trabalhar essas estratégias e fazer com que o nosso usuário na ponta tenha a melhor experiência possível. Com os notebooks, né? Desktops, é isso, né? Notebooks e desktops do meu lado, né? Claro, a Dell tem toda uma estrutura muito maior, né? Que aí tem lá servidores, serviços, a parte de conexão. Serviço é algo importante, a gente tem diversas consultorias, inclusive workshops em AI. A gente ajuda as empresas a entender onde ela está nesse momento da inteligência artificial, que é uma coisa do momento, mas não somente, mas isso em especial. E a gente vai desde um workshop inicial para onde eu estou, para onde vou, o que eu preciso fazer, até mesmo implementar em qualquer etapa. Eu já tenho o dataset, eu preciso montar um dataset. Eu quero entender dentro da empresa qual é a área sensível, eu tenho um problema, quero resolver. Essas coisas todas a Dell consegue, e é algo que muitas vezes não se sabe. A gente conhece, como tu falou, Pedro, a gente tem lá os equipamentos que a gente produz e são muito reconhecidos pela qualidade. Mas a gente tem muito mais do que isso e consegue, com isso, de fato, garantir a experiência, que é o nosso objetivo, a experiência do usuário na ponta. Bom, e o Williams? E eu? Você? Né? Você? Bom, eu não venho de Porto Alegre, né? Não. Eu venho da Zona Leste de São Paulo mesmo, né? Dependendo do dia, o Antônio chega aqui em São Paulo mais rápido que eu, né? Bom, mas eu sou especialista Microsoft dentro da Dell e estou há um pouquinho tempo, né? Nessa minha passagem, né? A segunda passagem pela Dell, mas eu venho de Microsoft, né? E hoje exerço essa função de especialista, dando suporte para todo o time de todas as áreas, né, da Dell Technologies, né? Então, tanto da parte de distribuição, quanto área interna, uma parte de suporte mesmo, suporte a vendas. O meu trabalho está muito focado em relação a dar uma consultoria, né? A gente conseguir entender as necessidades do cliente, como posicionar os nossos produtos, né? Tanto da área focada em Microsoft, mas a gente está interligado diretamente no hardware o tempo todo. Então, eu trabalho muito com o Antônio em conjunto, diversos eventos, palestras, treinamentos, suporte por e-mail, por
Teams, por WhatsApp e um pouquinho de tudo para a gente conseguir evoluir, né, nos nossos clientes, a modernização tanto da parte de PCs quanto da parte de data center também. Então, é um trabalho muito legal, adoro trabalhar na Dell, né, já é a segunda passagem que eu tenho pela Dell, estou muito feliz em estar nessa posição e é isso. Muito bom. E para lembrar você que essa gravação, né, esse trabalho é uma iniciativa da Ingram Micro junto com a Dell, né? Então é um patrocinado pela Ingram Micro e Dell. Que legal. Nós vamos começar o bate-papo da gente falando de... Não tem como, né? Vamos falar bastante de IA. E eu queria que você começasse, Antônio, colocando assim... Por onde começar? Então, vou implantar IA. Por onde começar? Qual a ideia que eu tenho? Porque o que a gente percebe? As empresas têm um parque lá de 60, 80, 500, 2.000 computadores, não importa o tamanho da empresa. E elas têm, normalmente, aplicações isoladas e necessidades isoladas. Quando você vai aplicar IA dentro da corporação, você tem aquele dúvida, aquele sentimento assim, aquele grupo está pensando de um jeito, está indo para um caminho, aquele outro grupo está pensando de outro, a outra filial está pensando de um outro jeito, e tem aquele pessoal da resistência, né, que não é o momento, vamos esperar mais um pouco. E chegou a hora, tá aí o Copilot, tá aí todas essas ferramentas. E por onde começar, Antônio? Bom, o começo mesmo, eu acho que ele vem muito antes da AI em essência, né? E a gente pode dizer até mesmo, contando um pouco da história da Ingram, que é uma empresa muito antiga no Brasil, e que a Dell tem essa parceria, e a Ingram ajuda muito a Dell, porque faz toda essa questão de trazer os parceiros, né, de uma forma confortável, porque a Dell é uma empresa gigante, tem tecnologias, milhares de tecnologias, e a Ingram nos ajuda muito a colocar essas tecnologias de uma forma boa, adequada para qualquer tamanho de parceiro. Então a Dell se beneficia dessa parceria, porque através da Ingram a gente chega naquele parceiro que está junto ao cliente, que é onde a gente precisa chegar. E esse parceiro conhece o cliente. Né? Dito isso, a questão da AI é uma complexidade muito grande mesmo. Há diversos desafios, mas o fato é que a AI chegou. Né? Ela está no nosso celular, no WhatsApp, tem uma coisinha girando lá. Ela está em todas as aplicações. Hoje não tem nenhuma aplicação que não esteja desenvolvendo componentes de AI. E ela pode ser adotada em vários momentos e deve ser. As empresas têm que olhar, porque algum usuário nem que seja de forma pessoal, e a pior coisa que tem, o William comenta muito isso, que é o usuário está usando no telefone celular lá uma coisa para a empresa. Pode tirar uma foto, pode compartilhar dados, só que isso tudo ele está fazendo sem nenhuma proteção, sem nenhum gerenciamento de segurança. Então, por onde começar a AI? Entendendo como é cada função, e a empresa precisa olhar novamente para as suas funções, para o seu processo de novo. Evidentemente que ela vai ter que elencar prioridades, mas ela não pode deixar de olhar isso. E uma vez definidas as prioridades, ela começar a buscar soluções que resolvam. Por exemplo, a Dell consegue entregar num equipamento a inteligência artificial já embarcada. Então eu diria que para a empresa é essencial comprar um equipamento que já tenha isso. Né? Por quê? Porque tem lá na motherboard da placa de um equipamento da Dell corporativo, notebook, desktop, tablet, ele tem features como instruções e também componentes eletrônicos que trabalham barrando tentativas de ataque no hardware. Isso é baseado em AI. Né? Eu posso citar duas tecnologias embarcadas, que é o Safe ID, que protege dados biométricos e senha. Então, o Windows Hello, senhas, todas são protegidas num componente. Se um equipamento não tem isso, ele fica lá no HD, no SSD, fica gerenciado pelo Windows, e o Windows é uma plataforma boa, mas é muito visada por hackers. Quando eu coloco isso no motherboard do equipamento, ela fica inviolável. E um exemplo da IA aplicada. Outra coisa, a gente tem lá o Safe BIOS, que é outra característica de segurança, que também trabalha com toda a questão da AI. Então, a AI tem componentes super essenciais como esse, e aí isso evolui para várias coisas. Então, a resposta à pergunta, assim, é mais resumida. Por onde eu começo? Entendendo o meu funcionário, que tipo de atividade ele faz, o que é crítico, como ele já está utilizando a AI na função dele, né? E a partir disso eu encontrar a minha prioridade. Bom, vou investir nisso daqui. A Dell consegue ajudar de ponta a ponta, fornecendo equipamento com essa tecnologia embarcada. Através dos serviços da Dell, também a gente consegue
fazer um workshop apresentando as opções. Casos de uso a gente tem centenas e milhares, a gente tem muito, a própria Dell tem muitos parceiros para oferecer isso e ajudar o cliente. Bom, esse caso de uso me resolve. O que eu preciso? É um licenciamento, é um equipamento? Para dar o start. Muitas vezes é só um processo. Quase sempre começa com processo. Não vou investir em equipamento e nem licenciamento no primeiro momento. Aí começo, faço os primeiros testes. Olha, esse modelo que eu vou adotar. Bom, aqui precisa de um equipamento para rodar. Aí a gente ajuda, faz o sizing do equipamento, o cliente adquire esse equipamento através de um parceiro Ingram. Faz a primeira modelagem, opa, isso aqui está na hora de fazer um protótipo. Aí já precisa de um equipamento maior. E aí já preciso pagar uma licença para prototipar. Então, essa jornada inteira a gente está à disposição dos nossos parceiros e clientes. Porque a jornada, ela depende, né? Tem alguns clientes que nós chegamos e ele está num outro nível de maturidade, né? Então, acho que essa questão da decisão, eu quero iniciar o uso de inteligência artificial. Muito provável que você já está utilizando alguma inteligência artificial, ok? Então, acho que já começa com essa premissa de ideia, de uso, né? A segunda premissa é o seguinte, quais tipos de inteligência artificial eu quero utilizar e quais as necessidades da minha empresa, né? A IA generativa, que é a principal IA que todo mundo está falando e tudo mais, porque a gente tem IA no relógio, tem IA no celular, tem IA na televisão, tem IA em diversas situações, né? Até redução de ruído do microfone, isso tudo é inteligência artificial rodando, IA de Isso foi uma crítica? Não, imagina. Só para fazer um corte assim. Não. Chiando um pouquinho aqui, mas tudo bem. Então, nós já temos diversas IAs. A grande questão é como interagir com essa IA, que era a grande situação e o grande questionamento. E a generativa vem com essa ideia de revolucionar a forma de como você conversa com o PC, com a máquina, né? Então, essa é a ideia de inclusão da IA. E aí, obviamente, né, quando a gente pensa em inclusão, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre Copilot, né, como isso funciona dentro do ambiente empresarial. Algumas empresas já estão em outros níveis de maturidade. O que eu quero dizer com isso a Dell já está preparada para te ajudar nesses outros níveis de maturidade, né? Eu quero IA dentro do meu sistema de banco de dados, né? Eu quero ter uma inteligência de integração de informações de base de dados, de consulta de informações, de insights, de entender, de fazer análise de informações de câmeras, né? Então a gente tem IA dentro da nossa fábrica, né? Para poder entender ali onde o funcionário estica mais o braço, se pode dar algum tipo de contusão, o tempo de apertar um parafuso, o tempo de fazer uma montagem, como a gente consegue melhorar a performance disso dentro da minha empresa, tanto no chão de fábrica, quanto empresas de logística, quanto empresas de diversas áreas e segmentos diferentes. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, então depende muito do nível de maturidade e a gente está pronto para atender, a Ingram está pronta para atender esse cliente e auxiliar ele a desenvolver isso. Porque muitos estão no começo, ok? Como eu começo, né? E aí, claro, a gente tem como auxiliar, existe o Copilot, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas nós temos também os clientes que já tem o Copilot. Como é que eu faço daqui para frente? O que a gente tem que observar, assim, você tem um ecossistema, X mil revendas trabalhando no mercado, essas revendas, elas vão buscar suporte dentro da Ingram Micro, Isso. E a Ingram Micro vai buscar o expertise da Dell para trazer isso para esse ecossistema. Nós temos solução para tudo. Acho que é isso que é importante. E uma coisa que eu queria que vocês comentassem, antes de a gente entrar em mais um pouco em IA e segurança, é assim, o vendedor ele vai dar o start, vai ligar para a empresa, vai começar a falar de inteligência artificial, vai começar a falar de notebook com NPU. Como é que você faria uma abordagem dessa para auxiliar essas empresas que estão indo para o mercado para iniciar esse trabalho de IA? Porque nós vamos dividir em 3 blocos, 3 grupos, né? Nós temos empresas que estão começando, que não sabem nem por onde começar, não sabe, não acredita. Temos empresas que estão começando e começou errado, e temos o pessoal que está voando. Isso. Que é o exemplo, alguns cases que você comentou com a gente nos flashes que a gente fez antes. Então, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso. A revenda dando o start, né, antes de chegar na Ingram, para depois buscar o expertise da Dell. Boa? Vamos lá? Boa, assim, posso dar alguns exemplos, né? Então, vamos supor que uma empresa tenha identificado lá, ele pode ou não ter um processo já estruturado de estudo para adoção da AI. Mas ele não pode deixar de olhar aquele usuário que daqui a pouco está numa situação de ter pouca pessoa para executar. Por exemplo, o marketing, que é uma coisa que é da minha área.
Então, a empresa está lá com o processo, identificando lá, vamos dizer que seja uma fábrica, que ele já está fazendo lá um desenvolvimento para melhorar a produtividade com AI, que é uma coisa de mais longo prazo. Mas o cara do marketing está sofrendo, porque ele é só ele dentro da empresa, ou ele mais uma pessoa, e ele não consegue dar vazão às necessidades de produção, de campanhas e tudo mais para fazer o produto da empresa vender. O gerente de TI identifica isso, conversa com ele, vem na Dell, um representante Dell através da Ingra e explica, olha, o meu cara do marketing lá, ele está com problema de produtividade, ele usa esse e essa aplicação. O que a gente faz? Olha, vamos fazer um piloto com esse cara aí. A gente tem um equipamento da Dell, que é o primeiro Copilot Plus PC da indústria brasileira. Foi o primeiro lançado, hoje a gente tem outros aqui. Vendido no Brasil, né? Com a NPU de mais de 40 tops. Vamos colocar esse equipamento lá, vamos fazer a venda desse equipamento para ele. Não vai ser a troca de todo o parque, mas vamos colocar para esse cara do marketing aí e vamos acompanhar. Vai ser um piloto. Bota lá pro cara do marketing. Esse cara do marketing vai começar a trabalhar coisas de 3D, vai acelerar simplesmente 10, 20 vezes. Vai usar 10, 20 vezes. A velocidade de algumas coisas em 3D, sim. Vai reduzir o consumo de energia de uma forma absurda. Ele vai poder usar esse notebook. Por exemplo, ele vai em reunião com o fornecedor para desenvolver um produto, fazer uma campanha com o fornecedor de uma empresa, uma agência que ele vai contratar. Ele vai fazer uma reunião. Esse notebook vai durar 5 horas, ele trabalhando, sem bater, sem conectar na tomada. Ele vai ter 9, 10 horas de autonomia. E aquelas aplicações de imagem dele, mesmo sem ter uma GPU integrada, porque ele não está usando renderização, ele está usando uma pré-análise das imagens. Então, esse recurso vai rodar nessa NPU de altíssima velocidade. Além disso, vamos avançar um pouquinho mais. Vou investir um pouco mais, está dando certo essa máquina. Ingra, me vende uma licença de Copilot Plus PC para ele. Por quê? Porque o Copilot Plus PC, ele consegue integrar todo o benefício da AI da Microsoft rodando localmente num equipamento desse. E a velocidade é espantosa. Então eu preciso criar um boneco desses aqui. Ó. Ele faz instantaneamente um boneco desse aqui. Qualquer coisa, eu preciso dimensionar ele para imprimir na impressora 3D. Ele vai fazer, se pegar um PC normal, ele vai levar 2, 3 horas para fazer isso. Num Copilot Plus PC, ele vai fazer na hora. É imediato. É muito rápido. Então o cara do marketing vai ficar maravilhado com isso. Eu resolvi um problema. Eu aumentei a produtividade desse cara de uma forma que eu não consigo nem mensurar. Eu não preciso contratar 10 pessoas. Esse mesmo cara vai valer por 10 com esse equipamento. Então aqui temos um exemplo. Eu estou trabalhando a minha jornada de AI lá na minha produção, sei lá onde, mas eu identifiquei um caso de uso, vim para a Ingra me ofereceu, o meu parceiro da Ingra me ofereceu, eu comprei e resolveu o meu problema. Eu vou comprar esse equipamento para todo mundo? Não. Esse cara valeu, esse papel que resolveu. Eu vou de caso a caso avaliar e vou entender se eu vou. Então, nesse aspecto, a gente tem um exemplo. Boa. É um pouquinho do mindset do vendedor. Né? As palavras mindset é chique, né, pra gente usar. A ideia de entender as necessidades do cliente, né? A gente sempre fala sobre isso, né? A gente sabe que também a abertura do cliente para a gente chegar nesse ponto também é um desafio. A gente entende que é uma dificuldade de todo consultor de vendas, né? Porque tudo parece que você está tentando me vender alguma coisa, né? E o interessante que você está colocando, que a gente vê isso aqui na prática, as meninas ligando, olha, eu quero conversar sobre, por exemplo, sobre NPU, sobre o lançamento do notebook Dell Ultra, Latitude, e a pessoa, eu acho que 2 pontos aí. A pessoa do lado de lá também não chegou no momento de entender aquilo e precisa desenvolver essa recepção, né, William, para ser melhor. Porque tudo isso que o Antônio falou, no final se resume em retorno de investimento, né? O que os donos de empresa querem, né? Eles querem aumentar o seu lucro, né? E eu acho que essa questão de como aumentar o lucro utilizando a IA, eu acho que é o grande questionamento e é o que abre as portas para a gente conversar com os nossos clientes. O ROI. Exatamente, o ROI.
Se a gente consegue demonstrar que existe um ROI em relação ao investimento, estudos mostram que a cada $1 investido em inteligência artificial retorna-se $7 em relação a esse investimento. E como a gente consegue comprovar isso, né? As pessoas hoje trabalham muitas horas por dia, muitas delas passam 12 horas trabalhando em um único dia. E a gente sabe o quanto isso satura profissionalmente, né, o desempenho desses colaboradores. A IA, ela vem para poder auxiliar essa pessoa. É como se fosse um assistente dela o dia todo de trabalho, ao qual vai facilitar diversas tarefas, né? Quando a gente fala do Copilot, você poder fazer uma pesquisa, você poder montar um e-mail, você não está criativo naquele dia, você pode utilizar a criatividade do próprio Copilot para poder fazer uma resposta, fazer tradução de material, resumo, porque você não tem tempo, muitas vezes, para poder ler todos aqueles e-mails. Então, você quer um resumo por IA daqueles e-mails. Então, facilita bastante. Aquela reunião que você não conseguiu participar, que é super importante, mas você precisa ter o resumo daquela reunião para entender o que foi falado nela, se o seu nome foi citado naquela reunião, sem ter que ouvir aquela reunião inteira. Por quê? Porque o tempo é algo muito escasso para os profissionais. Então, quando nós falamos sobre isso para os nossos clientes, o como isso é uma solução, a gente sabe que o aumento de produtividade, ele me dá um retorno em relação ao ROI, né? Porque eu consigo absorver muito mais trabalho para uma equipe, por exemplo, dentro de uma empresa, sem precisar contratar mais pessoas, o que diminui esse custo operacional só por ter adotado uma IA para desenvolvimento dessas pessoas. E dentro desse desenvolvimento, é muito importante na adoção a gente criar grupos, né? Grupos ou reuniões de uma quantidade de pessoas ali da empresa para poder discutir. Olha, eu falei com o cliente e eu fiz um resumo assim e funcionou para mim para poder fazer uma resposta. Já eu não, eu já utilizei diferente. E essas pessoas começarem a mostrar para as outras dentro da empresa que a IA realmente faz diferença. E aquela pessoa que não usou nada, não fez nada, fala, nossa, eu não imaginei que dava para fazer isso. Estou um passo atrás aí. Exato, estou um passo atrás. Então ele começa a utilizar, e esse desenvolvimento é muito importante dentro da adoção da IA. Porque existem algumas empresas que simplesmente compram licenciamento de Copilot de M365 e não tem uma parte de implementação e desenvolvimento do uso da ferramenta. E aí fala, não, mas aí para mim não mudou nada. Mas não mudou nada, mas você nem incentiva o seu funcionário a utilizar o Copilot, você nem coloca ele para poder mostrar exemplos para ele, tipo, vou tentar, porque na próxima reunião o pessoal falando um monte de exemplo, eu não dei exemplo nenhum, deixa eu começar a utilizar aqui, deixa eu ver quais perguntas eu posso fazer aqui no Copilot para na próxima reunião eu conseguir dividir mais informações, né, com as pessoas. Então é uma adoção interessante, mas tem que ter um desenvolvimento, tem que ter uma parte de cobrança mesmo da empresa para entender como a gente consegue desenvolver melhor, e aí sim ela se paga, no caso do licenciamento, mas a gente tem a versão gratuita também, que a adoção pode ser completa para toda a empresa e estrategicamente para algumas pessoas a licença do Copilot M365, tendo tudo integrado nas aplicações. Aí todas as aplicações, Outlook, o Excel, o PowerPoint, o Word, elas vão ter o Copilot integrado nelas. Na versão gratuita você tem um chat, isso já melhora muito, né? E uma vez que é simplesmente adotar, do que não adotar e o funcionário começar a usar outras... E começa a entrar no DNA, né? Exato, começa a ser natural, começa a ser algo simples, algo natural, né? Foram o ChatGPT, né, que é a base ali, né? A gente sempre recomenda o Copilot, porque o Copilot não está em aprendizado, né? Já o ChatGPT na sua versão gratuita, ele vai absorver as informações ali, ele vai usar para o seu aprendizado. Então, para empresas, eu não recomendo, né, o uso do ChatGPT, a não ser que seja para um uso pessoal, que você vai utilizar ali para poder utilizar a ferramenta, mas ele armazena dados, diferente do Copilot. Mas só para vocês terem uma noção, né, foram 100 milhões, né, de usuários utilizando o ChatGPT em apenas 3 meses. Então, se não fosse fácil para usar, eu acho que a gente não chegaria a 100 milhões em 3 meses. Agora, para a gente entrar em utilização da inteligência artificial e quais são as aplicações de segurança que tem para proteger a empresa, eu queria que vocês colocassem para a gente também o seguinte, a diferença da empresa ter a IA própria e ter o site de utilização da informação que ele vai pegar na internet. Então, tem 2 pontos aí. Comecei, que vocês colocaram bem. Comecei a fazer algumas aplicações, bem colocado o exemplo do Mart, o exemplo do Copilot que vai colocando. E, bom, agora eu quero ter meu IA dentro da minha corporação e não utilizar mais o que está disponível lá no Google. E linkando isso com a segurança, que aí você tem bastante coisa para passar, os do Antônio e o William, sobre isso. Assim, isso é um tema bem importante,
E ele reforça algo que foi dito aqui, que é o usuário já está mexendo com isso dentro da empresa. E eu preciso garantir que dados da empresa não vazem, né? O licenciamento Office 365 do Copilot, ele garante isso. Evidentemente que precisa daí do olhar do técnico de segurança da empresa, de segurança de informação da empresa, né? Porque precisa aplicar GPOs e tem que ser atento a isso, para não ter risco nenhum. Exato. Mas a própria Microsoft, ela cria um tenant exclusivo para todo o conhecimento que tiver dentro da empresa, gerenciado por políticas de segurança. Além disso, e é importante que se diga, a gente falou do licenciamento Office 365 do Copilot. Existe o licenciamento do Copilot Plus PC, são duas licenças independentes, né? Se eu quero ter aquela função que eu falei antes, que eu consigo criar aquelas coisas de marketing local, onda local, é uma licença. Além do equipamento, precisa ter aquela licença. E para o Office 365 é outra. Tá? Para eu ter o Office 365, eu não preciso ter um PC Copilot Plus PC, ele vai rodar num PC AI PC normal com NPU perfeitamente. Mas eu preciso do licenciamento que vai me garantir essa questão da segurança. Evidentemente que tem todo o portfólio que é gigantesco da Microsoft, por exemplo, no Teams, ele vai funcionar no Teams, o Copilot fazendo resumos de reuniões, trabalho de documentação em conjunto com SharePoint, criação de documentos, é uma coisa realmente fantástica que dá para fazer ali. E tudo regido por segurança. Então, eu indico assim começar a olhar para isso, porque o mundo Microsoft, que a maioria das empresas utiliza, verifica quanto sai esse licenciamento e aí eu consigo garantir a questão de segurança. E para fechar ainda isso, eu reforçando os pontos do hardware que possui a segurança também ali, os acessórios da Dell, então os headsets da Dell, monitores da Dell, por mais incrível que pareça, também estão inseridos nesse conceito de segurança. Porque um headset da Dell que possui inteligência artificial embarcada nele, a gente pode ter questões de criptografia em tráfego de áudio, a gente pode ter questões da própria câmera que reconhece e tem a inteligência artificial na câmera. Então, cada componente do sistema Dell, em conjunto com a Microsoft, nas soluções que a gente vende, ele integra isso. Mas volta-se ao primeiro passo disso. É eu entender a segurança, entender os riscos, criar minhas políticas de segurança e implementar ela no meu sistema, no meu antivírus. Outra coisa importante, cada componente do computador também possui, por exemplo, o processador que vai no computador da Dell possui algoritmos de segurança e possui um componente dentro do processador, uma espécie de processador de segurança, com sistemas, com instruções específicas de segurança que rodam lá e rodam em conjunto com a NPU. Então, por exemplo, tem um CrowdStrike, que é um parceiro da Dell de segurança. Existem instruções da CrowdStrike que fazem rodar em momento zero para a identificação de um ataque, de um malware e observando o comportamento do usuário sobre os aplicativos. Então, ele consegue identificar qualquer aplicação nova, inclusive desenvolvida em AI, a partir do hardware, né? Uma vez que o cliente tem uma licença de antivírus, anti-malware, eu citei um, pode ser outro, que roda lá dentro. Então, assim, é importante a gente olhar primeiro para a aquisição de equipamentos da linha corporativa. Eles trazem tudo isso. Olhar para as políticas de segurança, olhar o que eu tenho contratado de antivírus, fazer as implementações dentro desse ecossistema todo e observar as questões de licenciamento para o uso correto. Né? Falando especificamente do Copilot, qualquer um pode ter um Copilot dentro da máquina ali, né? Você tem um Copilot no Windows 11, você tem no site, você tem no seu celular, mas você pode utilizar um e-mail Hotmail, por exemplo, né? Ele não tem uma camada de segurança a mais, né? E aí mas como é que eu faço? Eu preciso pagar para ter uma camada a mais de segurança? Não preciso comprar o Copilot para poder ter uma camada a mais de segurança. Se alguma dos seus clientes tiverem um licenciamento de M365 somente e tiver o Active Directory, né, aquela ferramenta que gerencia todos os usuários dentro da rede, dentro da empresa, e você tem um usuário lá que está dentro desse M365, ao se logar no Copilot com isso, você tem uma camada a mais de segurança, vai aparecer um ícone verde na parte de cima, informando que os seus dados estão todos protegidos. Então, não preciso ter o Copilot, eu vou estar no chat, né, como falei, naquela versão gratuita que você vai interagir somente com o chat, não com as aplicações do Office.
mas aí eu vou ter uma camada mais de segurança porque entende-se que é uma empresa. E todas aquelas políticas de eu posso acessar a pasta X, eu posso pegar o documento Y, você pode, você não pode, a área de comercial acessa tal coisa, a área do RH acessa outras informações, essas políticas são aplicadas diretamente no Copilot, mesmo sendo na versão do chat, que é a versão gratuita. E isso se repete, né, na versão também, obviamente, do Copilot, na versão paga ali, que integra todas as informações, integra o Teams, integra o SharePoint, documentos, você consegue perguntar quantas reuniões eu tenho na próxima semana dentro do chat, quando você tem o Copilot de M365, e aqueles dados, né, aquelas informações e as políticas, né, são aplicadas. Por exemplo, eu não posso colocar documentos dentro do chat para poder resumir na versão paga. Se você entrar lá no tenant do portal e falar que ninguém pode colocar nenhum documento dentro do chat para fazer um resumo, ele não vai conseguir fazer, né? Mas se ele liberar para poder fazer, ele vai conseguir fazer. Então essas políticas de segurança são importantes. A segunda pergunta que você fez e se eu quiser ter a minha própria IA, né? Eu acho que isso também é uma pergunta. Existem algumas empresas ou áreas de atuação, ou governo mesmo, que não podem ter seus dados na nuvem, né? Eles têm que ter os seus dados locais por questões de compliance ou parte dos seus dados. Às vezes não é tudo que não pode ter na nuvem. Mas eu quero ter uma IA aplicada. Como é que eu faço? Né? Então, a Dell ela tem cases, né? Parcerias de software, tem a NVIDIA também, que trabalha muito forte com a gente para trazer esse tipo de solução, com servidores. Então você vai ter a sua IA rodando localmente ali, com as placas de vídeo dedicadas, né? Tem as placas de vídeo da NVIDIA H100, né? Para quem não sabe, pode pesquisar, são placas de vídeo dedicadas para poder fazer esse tipo de desenvolvimento de inteligência artificial. E você pode implementar a sua própria IA, escolher lá o modelo que você quer de IA, né? Tem vários modelos no mercado. Ou criar o seu próprio modelo também é uma opção, é possível, a gente consegue implementar e você cria, né, o seu ChatGPT, seu próprio IA com o seu aprendizado, ou você pode pegar IAs prontas no mercado e aplicar localmente e fazer com que ela utilize seu banco de dados, sua base de dados, mas o processamento ele sai de Azure, ele vai para local e a gente tem solução para isso também, se o cliente quiser ou precisar por uma questão de compliance. Solução e segurança. Exato. Porque fica internamente, né? Fica Sim. protegido. Queria agradecer você que está acompanhando aí, deixa o seu like, se inscreve no canal que é muito importante e lembrar que chegou a hora de fazer uma atualização nos equipamentos, migrar para o Windows 11. Sim. E a Windows 11 com Copilot, né? Exato. E a Ingram Micro, em parceria com a Dell, está preparadíssima para atender você. Legal? Foi bom? Perfeito. Estou aprendendo? Estamos todos. Isso é um tema muito importante, né? A gente pega alguns clientes que são certinhos, né? 3 anos está trocando a máquina, né? Mas a gente já pegou alguns com 6, 7 anos de uso da máquina. Aí até nível de hardware já não tem mais o que atualizar, já não tem mais o que fazer. E realmente esse cliente precisa trocar, né? Esses equipamentos, senão ele vai ter um grande problema, tanto desempenho, performance, a aplicação trava, não tem diversos problemas. Nós chegamos agora numa época, não vamos ter suporte mais para o desenvolvimento do 10, não tem suporte mais. Exato, e aí a gente, em contrapartida, além do tempo da máquina, nós temos a questão do Windows 10, que vai acabar o suporte 14 de outubro. E aí ele fica, pronto, uma porta aberta para invasão. E aí eu pergunto para você, quantos clientes vocês têm que, para trocar toda a base já com Windows 10, falta apenas 300 e poucos dias. Você acha que todos os seus clientes vão conseguir trocar essa base em 300 dias? Não tem máquina para entregar. Gente, dá para reservar umas 500 para mim lá? Então é uma oportunidade absurda. Nós temos 12,2 milhões de máquinas que não serão atualizadas. No Brasil. 12,2 milhões. Isso é telemetria da Microsoft, Exato. Ou seja, é fato. É claro que isso não vai estar numa única empresa. Isso provavelmente as são máquinas ativas. São máquinas ativas em funcionamento, em uso, que não serão atualizadas para Windows porque não atende a gente algum pode dizer requisito. que toda empresa tem algum equipamento, isso é fato. Toda empresa tem algum equipamento desatualizado. Pode ter muitos ou poucos, mas toda empresa tem. E o interessante é que você vai conversar com o cliente final e ele fala assim, não, aqui é tudo novinho. Tudo, né? Tudo atualizado, não é? E a gente vai ver, não atende algum requisito, o processador e aí vai começar o problema. É de uma geração que não atende, não tem capacidade de memória ou armazenamento suficiente para poder trazer para o Windows 11. A máquina já tem mais de 3, 4 anos de uso. E qual que é o impacto, né, de não atualizar? Vamos dizer que o seu cliente decida falar, olha, eu não vou atualizar a máquina e vai funcionar.
né? Vai funcionar, a máquina não vai desligar depois do dia 14 de outubro. Ela continua ligando e funcionando. Porém, o impacto vai ser o seguinte, essa máquina não vai receber mais atualizações de segurança da Microsoft. O que isso significa? Qualquer brecha encontrada através de um hacker ou qualquer falha sistêmica ou algo que precise de uma atualização de segurança, a Microsoft não vai ter um update para aquele equipamento. E aí você vai ter uma vulnerabilidade naquele equipamento dentro da sua rede. Aí é toda aquela rede que você tem super segura para a parte do data center, switches e tudo mais, você está colocando um equipamento dentro da sua rede que vai estar inseguro porque está rodando com Windows 10 sem atualizações de segurança, e aí isso pode ser explorado de alguma forma, e aí depois está dentro da sua rede, fica tudo muito mais fácil de até parar a sua empresa, roubar dados ou algo do tipo. Então essa necessidade realmente é latente. E a gente sabe que o brasileiro tem a mania de deixar tudo por 45 minutos do segundo tempo, mas a gente sabe que é um trabalho nosso como revenda, como parceiro, como Ingram também, como distribuidor, de trazer essa informação para o cliente e ele ser impactado de alguma forma e, dentro desses 300 dias, tentar, no máximo, planejar esse custo operacional de troca de equipamento. É porque a gente coloca assim, né, para revenda, para o usuário final que está atendendo, que está assistindo, ele fica meio perdido. 12 milhões de máquinas, não consegue enxergar isso no tempo de Brasil. E as revendas também não conseguem entender que é muito cliente que vai trocar equipamento. É muito. Então, eu acho que a mensagem que fica, bem colocado pelo Antônio, pelo William, é assim, antecipe suas compras. Antecipe. Se organize, antecipe suas compras. Então, esse ano, 2025, vai ser o ano do refresh, o ano de troca de equipamento. Sim, de atualização de equipamento. Porque, na última hora, você acaba fazendo aquela compra errada. Emergencial. Você compra o que tem e não o que você precisa. Você lembra da pandemia? O que aconteceu com os Você notebooks? compra o que tem. As pessoas ligavam para a gente e falavam o que tem no estoque. Exato. E não o... Não importava até se era Core 7, se era uma linha de produtos mais high-end, premium. Eu precisava que tivesse ter o dispositivo. E aí corre-se o risco disso acontecer e você acaba gastando muito mais porque não planejou a compra de maneira... Eu acho que o pior custo de todos é a produtividade. Assim, a empresa tem que estar muito atenta, o seu pessoal de TI, mas não somente, os demandantes, o cara da contabilidade, o cara do marketing, o cara de vendas. Ele tem que olhar para o usuário e ver, cara, esse cara está perdendo tempo com equipamento lento. Ou então esse equipamento está dando muitas falhas. Sim. Ou então, pior ainda, esse equipamento está dando vírus e a turma da TI está puxando os cabelos para ficar limpando essa máquina. Isso é perda. Eu tenho pessoas de TI trabalhando com coisas que não são produtivas, resolvendo problemas que não são produtivos, enquanto a TI podia estar colaborando, trazendo ferramentas de produtividade, que vai economizar o tempo. Né? As empresas não podem contratar muitas pessoas, está tudo muito enxuto no mercado, o mercado está difícil. Como o que eu citei de um cara de marketing. Claro, eu fui um pouco superlativo, até para marcar a coisa, mas acontece isso. Eu tenho uma pessoa que daqui a pouco, com uma boa ferramenta, que passa pelo PC, passa pelas licenças, passa pelos aplicativos e passa pela qualificação do profissional, com certeza. Um cara bem aparamentado, ele vai valer por 4, 5, até 10 pessoas. E isso é produtividade. O Brasil é reconhecido por ter problemas de produtividade, né? E essas coisas são problemas que eu consigo resolver. Tem coisas, claro, evidente, por exemplo, o trânsito, são coisas que implicam na produtividade e que talvez eu possa pensar como, por exemplo, entregar uma capacidade desse trabalhador trabalhar alguns dias em casa para evitar o trânsito e com isso ele aumenta a produtividade. Sim. Como eu faço isso? São ferramentas, equipamento, é um sistema de segurança, um sistema de métricas de produtividade mesmo. Sim. E, enfim, são a solução que a Dell e a Ingram, junto com a Microsoft, conseguem entregar. Porque assim, o fim de suporte ele não pode ser a razão da troca. Exato. Né? Sim. Isso tem que acontecer natural por parte da empresa como investimento e retorno desse investimento. Então, ao invés de você tratar como um custo porque acabou o suporte, você trate como um investimento com retorno direto desse investimento, porque você está comprando equipamento novo, vai ter maior produtividade, menor custo operacional, vai conseguir entregar muito mais, entendeu? Então, isso também é importante. Com os experts, Microsoft e Dell aqui, tá difícil para mim. Ô, Antônio, queria colocar para você o seguinte aqui, ó. Como a Dell está utilizando IA para avançar nas suas metas, nas suas métricas de sustentabilidade e redução do impacto ambiental nas operações e nos produtos. Porque são duas perguntas numa só, né? A sustentabilidade e no impacto ambiental.
Queria que você falasse um pouquinho sobre isso e depois você coloca os seus comentários importantes. Bom, a Dell ela faz isso desde o processo produtivo. A gente tem muito ganho de eficiência olhando a forma como é fabricado o equipamento. Tem câmeras que filmam as pessoas e os movimentos. Então, até um movimento de braço mais longo, que vai trazer um estresse, talvez muscular, um alerta. Então, a gente consegue evitar isso, mas também aumenta a produtividade. Então, a nossa esteira de produção ela é filmada, a AI fica olhando e propondo melhorias, inclusive com ferramentas. A gente tem impressoras 3D na fábrica, a gente fabrica ferramentas que ajudam no dia a dia da montagem e da fabricação dos equipamentos. A própria qualidade hoje ela é feita totalmente por AI, então são diversas câmeras que filmam na esteira o equipamento, então tem um risquinho, uma coisa imperceptível pelo olho humano e acaba sendo identificado e resolvido pela AI. Então a própria esteira tira isso e notifica o time de qualidade que vai lá avaliar e resolver o problema do equipamento. E na questão da sustentabilidade, então, a gente com isso consegue ser uma produção muito mais eficiente, gastando menos tempo, menos energia. Então, estou ganhando eficiência energética e ganhando questões de sustentabilidade e também de um ambiente bom para trabalhar, para aquele trabalhador, né? Evito problemas de ler. Mas também todos os componentes da Dell são rastreados pelas questões de segurança, desde um capacitorzinho até questões de sustentabilidade, como a questão de footprint. Então, a gente trabalha com a nossa cadeia de valor, fazendo pesquisa em materiais e sempre colocando e aumentando. A cada geração, a gente aumenta algum percentual por exemplo, de reciclagem. Então, são duas métricas. Usar material reciclado de boa qualidade e reciclar o material. Né? Terminou o equipamento, então ele é totalmente reciclável. Por exemplo, a nossa mochila é 100% reciclada. No Brasil, o mousepad que vai da Dell, da marca Dell, ele é feito a partir de materiais coletados pelas associações de coleta de material aqui de São Paulo. Então, eles separam os plásticos para a Dell, da qualidade que a gente precisa. E o mousepad da Dell é feito 100% com material reciclado a partir do pessoal aqui que faz essa coleta, melhorando a qualidade de vida. A gente paga um premium price para eles, né, nessa cadeia, e a gente entrega um produto totalmente reciclado. Então, assim, nosso compromisso é total. A gente tem todas as certificações de sustentabilidade, as mais altas, existem aí muitos níveis, e a gente faz isso desde o processo de limpeza dos banheiros da Dell. A gente usa a montagem dele, os materiais que a gente utiliza, até entregar um produto, a embalagem. A gente tem embalagem 100% reciclada e 100% reciclável. Né? Então é um compromisso total de ponta a ponta, e a cada geração a gente aumenta não só o emprego de materiais recicláveis, como a capacidade de reciclar esse equipamento depois que ele não puder ser mais utilizado. Na parte de sustentabilidade, quando nós pensamos em inteligência artificial e tudo mais, citamos em alguns momentos aqui a NPU, né? E aí, explicando o que é a NPU e como isso vai impactar no futuro dos PCs em relação à sustentabilidade, utilização de energia, NPU é Neural Processor Unit, né? É um processador a mais que fica na mesma pastilha do processador convencional. Na pastilha lá você tem a CPU, você tem a GPU, né, que é a parte de unidade gráfica, né, se você tem isso incorporado no próprio processador, e dentro dessa mesma pastilha vai ter algo a mais, que é a NPU. A NPU nada mais é do que um processador específico para inteligência artificial e machine learning. O que ele vai fazer? Né? Ele vai processar tudo que for voltado a IA. Né? E qual que é a vantagem disso? Né? Eu tiro essa carga de trabalho da CPU. Vocês vão se identificar em alguns momentos, para quem tem uma máquina um pouco mais antiga. Quando vocês entram numa reunião, por exemplo, liga a sua câmera e você tem aquela funcionalidade de tirar o fundo, colocar um blur, uma imagem de fundo, fazer o recorte, e aí o áudio, né, tem redução de ruído, né, e aí o microfone reduz o ruído ali para você não ter algum barulho externo, das crianças que estão em casa, do cachorro está latindo, né, ou que estiver passando na rua vendendo. Isso é inteligência artificial. Se você pega uma máquina um pouco mais antiga e tenta entrar numa reunião e começa a abrir PowerPoint, começa a abrir navegador, começa a abrir um monte de coisa, você começa a ver que a máquina começa a ter problemas de desempenho. Por quê? Porque a CPU em si, ela tem muito mais trabalho para processar as coisas de inteligência artificial. Ela consegue, só que ela tem outras cargas de trabalho também para se preocupar. E o consumo de energia para poder processar esse tipo de coisa para a CPU é muito alto.
diminuindo a autonomia da bateria, né? E aí, eu passando essa carga de trabalho para a NPU, a CPU fica livre para fazer aquilo que ela foi feita para fazer, né? Abrir as aplicações, fazer os seus cálculos matemáticos e tudo mais, mas aquela carga eu tiro e coloco na NPU. Isso já nos processadores de 14ª geração, isso já funciona muito bem. Bom, e qual que é o futuro, né? Nós sabemos que o processamento do Copilot, né, hoje ele funciona na nuvem, né? Então, depende da conectividade de internet, e são milhares de servidores com muitas placas de vídeo consumindo uma quantidade de energia alta para poder fazer isso funcionar, né? E com a evolução da NPU, a gente passa a passar essa carga e processamento local. A gente começa a dividir isso, diminuindo o consumo de energia. A NPU é uma tecnologia bem interessante porque ela consome muito menos energia do que a CPU, até mesmo do que uma placa gráfica, né, para poder fazer o processamento de IA, onde nós vamos ter uma economia, uma diminuição do uso de energia nos próximos anos drasticamente. Porque o que a gente prevê? A gente prevê que o uso de inteligência artificial só tem a aumentar, né? Então a gente precisa ter soluções para poder diminuir o consumo de energia nesse sentido, porque senão a gente vai ter milhares e milhares e daqui a pouco, né, os servidores vão estar funcionando só para poder fazer a IA funcionar, onde a energia utilizada poderia ser usada e consumida por milhões de casas, né? Então a gente acaba trazendo outras tecnologias para diminuir esse consumo, trazer mais sustentabilidade. Muito bem. Estou aprendendo. Estamos. Antônio, e como a Dell envolve seus parceiros e clientes nesse processo todo de inovação? Porque é muita mudança. E aí você tem o ecossistema das revendas, tem os clientes, tem a distribuição, tem a Ingram Micro, que é o nosso parceiro, junto com a Dell para fazer o refresh, não podemos esquecer disso. Atualização dos equipamentos. Como é que a Dell envolve seus parceiros e clientes nesse processo? Bom, a Dell, ela, na verdade, é um grande integrador de tecnologias, né? A Dell desenvolve muitas tecnologias, como, por exemplo, o Dell Optimizer, que é um sistema integrado no equipamento corporativo da Dell, que acelera aplicações e também gerencia questões de segurança e de consumo de energia. E o envolvimento dos nossos parceiros está desde a parte da concepção. Então, por exemplo, o conceito que fez com que nós dividíssemos os componentes do equipamento e determinássemos métricas para aumento da sustentabilidade, isso foi feito com os nossos parceiros, né, num conceito chamado conceito Luna. Esse conceito foi desenvolvido com os parceiros da Dell. A gente tem uma integração muito grande, né, com os nossos parceiros, por isso estamos aqui também. Então isso aqui é uma via de mão dupla, a gente conversa muito com os clientes e parceiros, a gente tenta entender nessas conversas, e os produtos que a gente desenvolve, as soluções, elas são totalmente focadas no mercado. Então a gente vai nas conversas que a Dell faz, e não são apenas pesquisas, a gente faz pesquisas, mas muito mais a nossa força de vendas, né? E a gente daí tem milhares de parceiros nossos pela Ingram conversando com clientes. Essas conversas chegam dentro do nosso BI, e aí também entra a inteligência artificial para isso. E a partir disso a gente vai criando soluções, equipamentos e coisas. Por exemplo, o equipamento da Dell não é só um equipamento. Ele tem lá um recurso chamado Support Assist. O Support Assist é uma ferramenta que faz todo o gerenciamento em bancada. Então remove malware, atualiza firmware, atualiza BIOS, atualiza tudo ali, drivers. Mas não somente isso, ele pode ser um componente de telemetria. Então eu consigo pegar numa empresa e rastrear todos os equipamentos sem nenhum custo adicional e procurar um equipamento que tem algum problema de atualização ou fazer um gerenciamento remoto dele. Eu posso criar patches dentro da própria estrutura chamada Dell Command, que também é gratuita, patches de atualização dos equipamentos, ou utilizar o Support Assist para fazer isso remotamente. Existe ainda uma outra plataforma que conecta tudo isso, chamada Tech Direct, que ele consegue entregar para o pessoal da TI um dashboard, onde ele controla a saúde dos equipamentos por uma tela onde ele configura. Eu quero ver o SSD, eu quero ver a memória. Isso é gratuito, a Dell oferece. O pessoal de TI tem isso, e não somente. Ele consegue gerenciar
abertura de chamados, e se ele tiver um suporte mais avançado da Dell, ele pode automatizar a abertura de chamados, criar alertas automatizados para questões de segurança ou de pré-falha. E esse alerta ele pode compartilhar com a Dell para que a Dell tome. Aí vai depender do gerente TI. Então são N exemplos de como a Dell entrega e conversa com a comunidade. São coisas que a gente descobriu nas empresas. Uma coisa super recente. A gente pegou toda essa plataforma de gestão, né, e portou ela para o Intune. O que é o Intune? É uma plataforma de nuvem. E aí o William citou antes do AD, que é fundamental para a gente garantir a segurança dos dados, né? Tem um Sim. AD com as GPO, com as políticas de segurança aplicadas no uso dos recursos ali, dos documentos e tudo mais. Então, quem já tem isso, já tem a licença Microsoft, ele consegue pegar a nossa API e conectar todos os recursos de gerenciamento da Dell e de gestão de inteligência dos equipamentos da Dell. Então eu consigo, por exemplo, a gente tem lá um negócio chamado Dell Command Update. Se eu tenho um Intune, o Command Update ele abastece toda a atualização de todos os componentes que tem no equipamento. Qualquer driver, qualquer coisa. E ele pode usar uma política de atualização gerenciada, né? Sem que o usuário tenha que parar. E nem a TI, porque ele botou numa política. Então o equipamento abriu, começou a utilizar, rede, né? não precisa estar na rede. Ele vai ligar o equipamento e tem um componente para ser atualizado e a TI diz, olha, eu quero que atualize em segundo plano. Não quero que o usuário saiba que está atualizando. Inclusive a atualização do 10 para o 11. Inclusive. E a TI pode dizer o seguinte também. Eu posso querer assim, bom, o cara prioriza as atividades dele. Quando ele não estiver usando o Excel, sei lá, uma aplicação mais pesada, atualiza. E aquele sistema vai gerenciar tudo isso a partir da plataforma do Intune. E muito mais. Eu consigo entregar um equipamento para o usuário, ele vai colocar a senha, o e-mail e a senha. Né? Por exemplo, o equipamento novo. Recebi na minha casa um equipamento novo. Boto o e-mail e a senha, ou dentro da empresa mesmo. Esse equipamento, eu estou com o velho aqui do lado e o novo aqui. Eu pego esse velho, desligo, ou deixo ligar, boto o e-mail, a senha, esse novo, pum, se prepara. Ele em poucos minutos vai estar com todas as aplicações, os ícones, os dados do cliente pronto para uso. A Dell faz isso sem cobrar nada a mais. Esse recurso chama Autopilot. Também tem a ver com inteligência e tem a ver com essa integração com a comunidade, com os anseios de quem gerencia uma empresa, dono de uma empresa, que não tem tá se preocupando em querer fazer imagem, querer aplicar, comprar as máquinas, manda para um lugar para fazer, preparar, leva uma semana, um monte de problema. Não. Eu quero que o meu usuário, onde quer que ele esteja, receba a máquina pronta para uso, segura, com todas as aplicações. E o usuário que recebeu não quer que está pedindo para a TI, abrir chamado. Não, ele quer chegar lá, bota o e-mail, a senha dele, em 10 minutos a máquina está funcionando já com todas as aplicações. E a máquina antiga ele devolve, manda por correio, não sei o que ele vai fazer com a máquina antiga, não importa. Então, assim, é um ecossistema, né? O conceito é ecossistema. É por isso que a gente enfatiza muito a questão da experiência, porque no fundo é o que a gente quer. É um usuário com a experiência, né? Com a capacidade de produzir o que ele precisa produzir para a empresa. Ele se sinta livre, sem amarras de segurança, sem problemas de produtividade, seja em qualquer situação, do dia a dia, na hora de receber o equipamento novo. E aí volta aquela questão, como que a gente faz isso? É a integração, a interação com os nossos parceiros, são milhares, que nos ajudam a entender o problema do cliente, nos trazem, a gente bota no Data Lake isso daí, e utiliza a AI para, a partir do Data Lake, fazer um produto tailor-made, fazer um produto correto para aquele usuário. E contem com a Ingram aí, se você quiser comprar, né, um equipamento, né, se você quiser tiver um cliente que quiser comprar um equipamento com esse sistema de automatização de processo de implementação e quiser consultar se a licença de M365 do seu cliente atende o Intune, né, só adiantando que a partir do Business Premium, né, que aí a gente já tem o Intune e muitas das empresas já possuem esse licenciamento, Business Premium para cima, E3, E5, e não utilizam. Não usam. Então, muitas vezes, muitos seus clientes já possuem esse licenciamento por essa implementação automatizada, que é gratuita por parte da Dell, né, que vai tirar o hash ID da máquina, vai jogar no tenant do cliente, e essa máquina vai direto para o usuário, ele só se loga e ela se autoconfigura, e às vezes o cliente já tem esse tipo de licenciamento, mas não utiliza, né? Então, é importante aí fazer essa consulta, orientar o cliente, porque isso pode ser bem vantajoso para ele. Ou seja, a IA está do lado a IA está dentro da empresa.
Às vezes eu já tenho ela. Né? Esses recursos todos são inteligência. E não necessariamente uma coisa super elaborada, são coisas simples que a gente falou. E muitas vezes o cliente já está com um negócio lá. Então, está pagando por isso. Não nós, enquanto cadeia de suprimento para o nosso cliente, nós, a Ingra, nossos parceiros, a nossa missão também é chegar nele e sentar com ele e falar essas coisas. Talvez eu não faça uma venda, mas eu vou ajudar ele a resolver um problema de produtividade. Implementar uma solução que está ali e ele não enxergou. E se eu sou um fornecedor de serviço, e devem ter muitos aqui dentro da Ingra, é uma boa oportunidade eu também oferecer um serviço. Olha, eu te ajudo a implementar o Autopilot, por exemplo. Tu já tem as licenças, mas tu não sabe, tu não tem uma pessoa qualificada a fazer isso. Mas eu tenho um cara certificado Microsoft, capacitado para fazer essa implementação. Né? Ele vai lá em poucas horas, ele vende um pacote de serviços e habilita esse recurso, habilitar que esse aumenta recurso, a produtividade. e utilizando as melhores práticas, né? Porque não é uma pessoa que está aprendendo, é uma pessoa que já sabe mexer. Exatamente. Aí vem ITIL, vem PMI, isso tudo entra quando eu for com um cara certificado da Microsoft para fazer uma implementação dessa. E quando eu faço a implementação lá, o equipamento respeita tudo isso, desde da fabricação até a entrega ao usuário. Né? As melhores práticas da indústria, né? Que são o PMI e essas estruturas aí de entrega correta. Agora, queria agradecer de novo a Dell, a Ingram Micro, pela iniciativa. E está na hora de fazer o refresh e troca dos equipamentos para o Windows 11. Não esquece de procurar um parceiro Ingram Micro e comprar equipamentos da Dell. Mas antes de ir para a última pergunta aqui, eu queria falar um pouco de Copilot. Fui lá, conversei com o cliente, entreguei 10 equipamentos para ele e ele já vem com um Office embarcado ali, que é o Trial. Ok. Isso daí é uma pergunta importante. Né? Existe uma diferença entre o Office perpétuo e o de subscrição. Né? Isso. Então, vamos lá. Né? Qual que o Copilot vai funcionar? Então, né? essa é a ideia. Então, eu quero adquirir uma licença adicional de Copilot e eu tenho um Office lá que veio da fábrica diretamente embarcado. Bom, vamos lá. Primeiro que eu preciso para o Copilot, né? O Copilot de M365, isso é importante, tá? Ele precisa do OneDrive, né, para funcionar, porque os arquivos precisam estar na nuvem para interagir. E também, se eu sou uma empresa, eu tenho SharePoint e outros recursos. Né? Não existe SharePoint e OneDrive na licença perpétua de Office. Né? Então, automaticamente, eu não consigo associar uma licença... Eu consigo usar o gratuito, lá o chat, mas o chat é o chat, né? Vou ter que pegar alguma coisa, colar lá dentro do chat, fazer uma pergunta, pedir para resumir, algo do tipo. Mas para ter isso integrado dentro das aplicações do Office, é importante que você tenha, pelo menos, né? Quando a gente for lá para M365, é o licenciamento M365 Business Standard. Tá? E aí Business Standard, Business Premium, E3, E5, F1, F3, aí tem outros licenciamentos. E aí esses vão habilitar serviços de OneDrive e também de SharePoint. E aí a gente vai conseguir ter essa integração das aplicações. Então, não é possível implementar o Copilot em uma licença perpétua de Office, tá? Somente de M365, que é aquela subscrição anual, né, que você paga anualmente, ou o licenciamento do serviço, e aí pode pagar mensalmente, trimestralmente, aí depende muito de como você vai contratar esse M365. E as máquinas agora com o NPU, essa linha Ultra, né, da Latitude linha Ultra, então ela não vem mais com o trial do Office, e aí a empresa vem com o trial? Vem, é possível. É possível configurar, sim, o Office dentro dessas máquinas, né? Mas a questão da NPU, só para deixar bem claro, gente, a NPU não é para o Copilot somente, né? Sim. Ele vai auxiliar, né, cursos de inteligência artificial, sim, dentro da IA generativa, né, que a gente citou aqui durante a apresentação. Mas, por exemplo, você pode ter amanhã a Adobe criando uma aplicação que vai utilizar a NPU. Depois de amanhã você vai ter uma aplicação lá que vai fazer edição de áudio e vai utilizar a inteligência artificial no áudio para tirar o ruído. O CRM do cliente vai usar isso. CRM do cliente. Exato, qualquer aplicação vai usar qualquer aplicação. Já estão usando. E aí o que acontece? Na hora de programar essa aplicação, você coloca para poder usar o processador da NPU e não da CPU. E aí você vai performar muito melhor, consumir menos energia. Então a NPU não está vinculada diretamente ao Copilot. Sim, podemos utilizar esses recursos. A Microsoft pode atualizar suas aplicações para poder utilizar
utilizar NPU. No caso da câmera, que eu falei que entra numa reunião, é um exemplo, né? Que vai utilizar NPU para processar, tirar o fundo e tudo mais. Mas a ideia é que mais e mais aplicações todos os dias sejam gerados utilizando essa NPU, tá? Então, eu posso ter o trial, por exemplo, do Office. Não vou poder associar a licença do Copilot, a não ser que eu compre o M365, instale nessa máquina, aí vai ficar redundante ali a situação. Mas sim, continua tendo ali a opção perpétua, porque a gente sabe, dentro da Microsoft, né, representa um grande número a licença perpétua. Ainda o brasileiro quer pagar só uma vez, não quer pagar de novo, mas isso está mudando, tá? O jogo está virando nesse sentido, indo para a subscrição e tendo recursos de IA podendo ser alocados. Bem colocado. Mas a pergunta, assim, na verdade, a maioria das empresas, elas não utilizam a imagem padrão de um PC. Né? Isso ela vai aplicar a imagem dela, seja através do Autopilot, que nós citamos, uma empresa mais estruturada que tenha implementado o Intune, ela já vai com os aplicativos autorizados, desenvolvidos e homologados pela empresa. Sim. Ou outros, a própria Dell consegue, por exemplo, uma empresa, eu não tenho o Intune, eu não vou implementar o Intune, mas eu quero receber a máquina pronta para uso. Pois a Dell consegue, em fábrica, homologar todos os aplicativos do cliente, instalar e testar. Então, o usuário também recebe pronto para uso. Né? Inclusive, pode ter N imagens. O cliente vai comprar 10 máquinas, quero 2 da imagem de administração, 5 com a imagem de produção e 3 máquinas com a imagem de marketing. Ele manda lá, ele cria, a gente cria um projeto também baseado Sim. nas melhores práticas, né? E aí isso é implementado em fabricação. Então, não é comum receber, mesmo que tenha a disponibilidade do trial, não é comum. Não é comum. Agora, realmente o jogo a gente observou que está mudando muito. É mais econômico eu pagar uma subscrição. Ela sai mais barata do que eu comprar uma perpétua, do que eu pagar uma licença perpétua, porque ela vai estar sempre atualizada. Porque a licença perpétua, o custo, se comparar ela a uma subscrição, ela vai dar uns 3 anos. Em 3 anos eu vou ter que trocar minha perpétua também, porque ela já vai estar desatualizada. Ela não sai da máquina. E a M365 é do usuário, né? Não então, é da máquina. E eu tiro do continua. usuário e coloco para outro. Pediu demissão. Então tudo bem, a licença continua aqui na empresa. Eu coloco para outro que for contratado. Você tem 100 licenças. E cada usuário pode colocar quantos dispositivos? Sim. E é uma implementação de nuvem automática, né? Uma vez que eu tenho isso, eu tenho o OneDrive, que foi citado. Isso. Eu tenho o SharePoint na nuvem. Não somente, esses são os mais conhecidos, tem muitas outras aplicações ali. Tem são Forms, dezenas e dezenas de aplicações. Notas, tem muita coisa. E o usuário vai estar... Imagina ele usando uma licença pirata para fazer um trabalho que ele precisa fazer. Eu preciso criar uma intranet, uma coisa na intranet aqui. O cara vai usar uma licença pirata para fazer. Se ele tem o Office 365 licenciado, está lá todas as aplicações para ele criar uma intranet. Em alguns cliques ele cria aquilo ali e já tem um monte de template pronto, ele cria o próprio desenho, inclusive usando a AI, né? Que é um desenho exclusivo para a minha empresa, da minha intranet, ele cria tudo isso rápido. Então, o ganho de produtividade pagando o licenciamento por subscrição, só ele já dá um ROI, um retorno no investimento maior do que a compra da licença perpétua. E esclarecendo outro ponto, você comentou assim que a empresa ela pode comprar os equipamentos já vindo com o sistema pré-instalado. Tá, os equipamentos que estão no estoque da Ingram Micro, né? Os equipamentos Dell no estoque da Ingram Micro, eles não têm esse espelho. Então você compra e você tem que fazer essa rotina. Exato. Para fazer isso, você precisa fazer um pedido e aí demora um período maior para ser entregue. Eu preciso de uma máquina para 3 dias. Sim. Ok. Se você precisa fazer personalização de imagem, é um processo. Mas eu vou te dizer que tem uma facilidade aí que a Dell também oferece. Vamos dizer. Como é bom ter o especialista do lado. Equipamento de estoque. Tá? Tem lá, que é a melhor forma de comprar. Equipamento de estoque, entrego na hora para ti. E quase sempre a negociação é até melhor. Tem o melhor preço. O que acontece? A Dell oferece gratuitamente um software chamado Image Assist. Esse software, o cliente utiliza ele para criar e validar a imagem. É gratuito. Então, claro, em vez de fazer essa implementação em fábrica, ele vai precisar fazer, mas já está tudo automatizado. Basta ele usar o Image Assist, recebe a máquina, ele pode botar, e assim, é um recurso da Microsoft, do Windows Server, bota um servidor RIS ali. Na hora ele pluga isso daí na rede dele, pode pegar, por exemplo, eu comprei 10 máquinas, pluga as 10 máquinas na rede dele, dispara a imagem que ele criou no Image Assist,
em 1, 2 horas está tudo pronto, pode disparar para os Não, usuários. e criem no Image Assist. Ficou a dica. Por causa dos drivers, né? Por causa da validação da Os drivers imagem. não precisa se preocupar com atualizar Não vai no site Nunca. da Microsoft, baixar lá Assist e aplicar atualiza sem os drivers do fabricante. Aplica com tem solução para isso. E, de novo, gratuita. E tá? Gratuita. Então, tem solução para todo tipo de demanda. Esse é um projeto maior, é que eu trabalho com projetos grandes, então para mim é muito normal essa questão tanto do autopilot quanto da imagem entregue pela Dell. Sim. Mas projetos menores, compras rápidas, às vezes mesmo uma empresa grande, precisa comprar 3, 4 máquinas, como é que eu faço? O gerente tem baixa o Image Assist gratuito da Dell, já deixa essa imagem criada, ele pode manter uma atualização dessa imagem, troquei alguma aplicação, vou lá, rodo de novo o Image Assist. Eu posso criar o que chama de imagem bare metal, né, que é uma imagem sem drivers, então ela serve para qualquer modelo de equipamento e aplica. Agora, e aí quando ele vai aplicar aquela imagem, a própria Image Assist busca as atualizações dos drivers ali e faz essa aplicação. É muito legal. Ótimo. E para as empresas que estão começando a explorar IA, qual seria o conselho que a Dell passaria para uma adoção mais bem sucedida, para uma adoção tranquila? Bom, é um desafio bem grande, mas a principal questão que a Dell faz para desenvolver o equipamento é o que eu acho que vale para as empresas. E vai no usuário, vai na área demandante, pega o gerente daquele time, fala com as pessoas. Porque assim, principalmente nas empresas pequenas, as pessoas estão usando software não autorizado. É normal. Qual software está utilizando? Eu uso isso por quê? Ele está me trazendo essa produtividade aqui. Isso vai resolver o problema dele. Realmente esse software aqui, eu posso implementar para todos os usuários. Olha que coisa boa esse software com AI. Então são pequenos componentes que ele não é uma coisa assim que ele vai virar a empresa de perna para o ar. Assim. Não, são pequenos detalhes que ele vai. E isso precisa ser recursivo, né? Um PDCA. Né? Faz um PDCA nesse aspecto. Olha sempre, né? Sempre revisa a rotina de cada usuário e a partir disso vai adotando a IA. E aí vai ser uma coisa assertiva, não vou gastar dinheiro à toa. Eu vou naquilo que eu realmente preciso. Por outro lado, ele pode chegar, tu está usando um negócio que, eu não vou comprar essa licença e ela não é produtiva para nós. Já corta o mal pela raiz, porque daqui a pouco a empresa é processada por usar um recurso que ele não está licenciando. Né? Então a dica, ao meu ponto de vista, de pequena ou grande empresa, não importa o porte, é entender o usuário, definir casos de uso para ele. Né? Preciso ser um super especialista para definir casos de uso? Não necessariamente. Né? Porque eu sou o cara da empresa, a empresa é minha, eu entendo o que eu faço, eu sei o meu caso de uso. A questão de caso de uso é só eu escrever ele. Né? Qual é a rotina do cara, quando ele começa, o que ele faz, um vendedor, o que ele faz? Ele abre a planilha de custos dele, ele abre a planilha de fornecedor, ele olha a tabela de margem dele, olha onde estão os clientes. É muito... Por exemplo, eu quando era de vendas em campo, eu utilizava um recurso que era autorizado pela empresa, do Google Maps, que é super simples. Eu pego uma tabela do Excel, boto todos os meus dados dos clientes ali e puxo isso para dentro do Google Maps, ele faz um mapa, eu faço um mapa quente dos meus clientes, eu crio, por exemplo, esses clientes estão com mais oportunidades, ele faz um mapa, o próprio Google Maps faz isso, né? E eu passo com o mouse em cima, ele abre todo o histórico que eu preciso saber do cliente e eu posso programar minha viagem, meu roteiro. Isso é uma solução super simples, né? Eu preciso pagar licença para isso, se eu vou usar de modo comercial, né, dentro da empresa, eu vou adotar, essa ferramenta eu quero que todos usem. Né? O que eu faço? Eu vou pagar uma licença da Google para isso? Esse é um exemplo típico, fácil e que está no dia a dia das pessoas. Eu começaria por aí. Nada mirabolante, nada do outro mundo. Sim, perfeito. Adotar. Né? Eu acho que... E tem que usar os recursos, né? A gente pensa, por exemplo, no Copilot como uma adoção de IA generativa dentro da empresa. O gratuito, ok, libera o uso, né? Com controle, com aplicação das políticas, aqueles exemplos que a gente deu de reuniões para entender o que é melhor. E na versão paga, use de maneira estratégica. Não é a ideia comprar para todo mundo, né? E tem recursos dentro do próprio portal de M365, né? Que chama-se Viva.
e você consegue ver o nível de uso das aplicações. Então, se você identificar que um usuário não está utilizando o Copilot nesse relatório que a gente consegue gerar dentro do portal de M365, você simplesmente tira, desassocia essa licença desse usuário, associa a outro e está tudo bem. E para se preparar para o futuro, né, organizem os dados, né? Faça dentro dos dados, bancos de dados da empresa, de uma forma muito mais organizada, porque no futuro, em algum momento, você vai aplicar IA e você vai precisar ter esses dados muito bem estruturados dentro da sua empresa para poder a IA funcionar de maneira legal ali. Então, para quem não tem esses dados muito bem estruturados, comece a pensar nisso, faça a adoção da IA da maneira mais simples possível, mas no futuro entenda que em algum momento o seu banco de dados vai ser utilizado em IA e ele precisa estar bem estruturado para o melhor funcionamento possível disso. Dataset, né? Tem que Exato. cuidar muito dele. Tem que cuidar muito. E criando já desde o início. Desde o início. Que aula, hein? Eu queria agradecer a Ingram Micro e a Dell pela iniciativa de novo. Foi um trabalho legal. O que você achou, Antônio? Adorei. Obrigado pela oportunidade. Foi um trabalho aí. Nós estamos 3 horas falando aqui ininterruptamente. Tomamos vários litros d'água. Obrigado, Antônio, pela visita. Veio lá de Porto Alegre, aqui para São Paulo, para fazer esse bate-papo. Obrigado, Williams. Imagina, eu que agradeço. Vim lá da Zona Leste, mas também é uma viagem. Veio de TAM, veio de Gol. Vim de moto, mais rápido. Só dá para vir, né? Porque de carro... De carro tá impossível. E colocar à disposição, entre no canal, deixe seu like, se inscreva no canal e a gente sempre aqui colocando novidade. Agradecer a Dell, a Ingram Micro, a Microsoft pela oportunidade de estar esclarecendo mais um pouco de tecnologia. Valeu? Obrigado, Antônio. Obrigado. Valeu, obrigado, hein? Forte abraço aí, pessoal.